Buh! Foi isso que o Donald Trump fez com o mercado, ao voltar a ameaçar a Europa com tarifa de 50%. Investidores preocupados com as consequências das tarifas começaram a fugir do risco, voltando para aqueles ativos tradicionais, os ativos conservadores, como, por exemplo, títulos do governo. Isso fez com que o Bitcoin começasse a apresentar uma queda. E aí vem a dúvida: será que acabou a festa? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Se você aí deixar aquele belo like aí embaixo. E tem alguém que não é inscrito ainda? Não é possível, né? Deixa eu verificar. Aí pior que tem. Tem gente aí que ainda não está inscrito no canal Criptonicos. Se inscreve agora, aperta o maldito sininho para receber as notificações. Bora lá. Vamos começar analisando o resultado da minha alavancagem do vídeo passado. Eu falei para vocês que iria alavancar e deu bom, né? Eu alavanquei ali no começo da subida, o preço foi até lá 112 mil dólares e eu, obviamente, subindo o meu stop até que aconteceu isso aqui. São duas operações, estão vendo um lucro de 1.125 dólares para pagar pelo final de semana. Acho que dá, né? 6 mil reais, sei lá, 6 mil reais na brincadeira que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu entrei com esta operação aqui, como vocês estão vendo, né? Entrei em 108.316 dólares e vendi em 111.747. Um lucro de 1.266 dólares, né? Estava alavancado na Quantifury, que permite a você fazer alavancagem de forma consciente, né? E tava lindo, maravilhoso. Mas bate aquela ganância, porque você saiu em 111 e o preço continua subindo, o que você faz? Aí você faz a bela cagadinha, que é abrir uma segunda operação, que é aquela tradicional do prejuízo, né? Não foi diferente comigo, acontece a mesma coisa. Abri aqui entrando em 111.193 e fui estopado em 110.800, sem grandes problemas, uma perda de 141 dólares, já que eu estava ali com um lucro de 1.200 e tantos dólares, então acabei fechado em 1.125 dólares nesta bela operação de alavancagem para pagar a cerveja de final de semana. E você também pode fazer o mesmo na Quantifury, inclusive com várias vantagens ao utilizar o meu link que está na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Ah, quase que eu esqueço. Na Quantifury você não paga taxas. Então, dá uma lidinha aqui. 75 dólares economizados em comissões e taxas de empréstimo, porque lá não tem taxa. Imagina o problema de você tomar essa segunda porrada aqui, de 141 dólares, e ainda tomar mais 75 dólares de taxa. É por isso que os traders perdem dinheiro. Não os da Quantifury, porque se eles perdem dinheiro, eles perdem muito menos dinheiro, já que não pagam taxas. Então, use a cabeça. Na tela vocês têm o meu gráfico diário, onde notamos esta belíssima vela vermelha, uma queda gerada pelo pânico no mercado, com o Bitcoin agora em 108.600 dólares, tá? Depois de ter atingido 112 mil dólares de topo. Seria essa uma pequena correção ao longo do caminho ou o início do fim? Bom, estão vendo aqui que o preço ele rompeu a estrutura e aí disparou. E poderíamos estar vendo um retorno para essa estrutura, testando ela mais uma vez como suporte. Isso aconteceria na região dos 100 mil dólares, como vocês estão vendo aqui. O que não seria nada diferente da estrutura anterior no ano passado. Está vendo? Mesmo rompimento, sobe, 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 sobe. Atinge aqui a região de 73 mil dólares e depois desaba tudo de novo para testar a estrutura como suporte com sucesso aqui na região dos 67 mil dólares, tá? Também uma bela queda de preço antes da explosão que nos trouxe a estrutura atual. Então, isso aconteceu lá atrás, aconteceu em 2024, na estrutura muito similar ao que temos agora. Então, não podemos descartar uma correção até os 100 mil dólares se as coisas não se acalmarem nos próximos dias. Acho que não vai acontecer, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui o que seria, digamos, um limite, né? Uma queda mais pesada encontrando o suporte dos 100 mil dólares. Eu não acho que vai acontecer, acho que o mercado está muito aquecido, apesar de tudo, mas eu vou explicar para vocês por que estamos vendo esta queda no BTC. Primeiro, a notícia que eu falei no início do vídeo, né? Trump ameaça impor tarifa de 50% contra a União Europeia a partir de junho. Junho que é agora, né? Daqui a uma semana estamos entrando em junho. A União Europeia é formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio. Tem sido muito difícil de lidar, disse Donald Trump, que como um bom garoto mimado, não aceita divergências, né? Ele impõe à força as suas vontades e está fazendo a mesma coisa agora, já que ele pode fazer isso, está
mandando no país mais poderoso do mundo. Inclusive, ameaçou também a Apple com uma taxa de 25% caso os iPhones não sejam fabricados nos Estados Unidos, já que hoje eles são fabricados lá na China, aí a Apple disse que ia fabricar na Índia, ele quer que seja fabricado nos Estados Unidos. Isso também tem a ver com questão de espionagem e outras questões que não vamos cobrir nesse vídeo. O problema para a gente aqui é que esse aumento do rendimento dos títulos estava sinalizando para o mercado uma fraqueza dos governos. E isso estava incentivando uma migração para o Bitcoin. O Bitcoin estava cada vez mais sendo visto como um ativo porto seguro, vejam vocês. E o Trump, ele acaba atrasando esse processo ao colocar medo no mercado, fazendo as pessoas retornarem ao título. Notem como o Bitcoin vinha acompanhando aqui o rendimento dos títulos de 30 anos, tanto dos Estados Unidos, que é a linha verde, quanto do Japão, que é a linha amarela. Então, quando esses títulos tinham um rendimento maior, o Bitcoin estava subindo. Uma coisa que não é comum, tá, pessoal? Isso aqui está mostrando justamente esta migração de títulos de governo para Bitcoin. E na hora que acontece esta queda no rendimento dos títulos, o Bitcoin continua mantendo a relação. Ele também apresenta uma queda. Mas aí você pode se perguntar, por que as pessoas estão largando títulos do governo e migrando para o Bitcoin? A tabelinha na tela talvez ajude você a entender. Bonds aqui são os títulos do governo, e aqui apresenta o retorno anual deles no período de 2023 a 2025. Portanto, nos últimos anos, né? E esses títulos vêm apresentando um rendimento negativo de menos 3%. Imagina você investir em algo que te dá prejuízo. É exatamente isso que você consegue globalmente, né? Isso aqui é um cenário global, ao investir em títulos do governo. E pior, você já tem um dinheiro aqui, money, né? Que está desvalorizando 2% globalmente ao ano. Portanto, a inflação faz com que o seu dinheiro perca valor. E a ideia de você investir em alguma coisa é recuperar esse valor e, se possível, ganhar dinheiro, né? E na hora que você está perdendo 2%, investe em títulos e perde mais 3%, está ficando muito complicado. Você precisa procurar outro pasto. Não dá para ficar mais aqui. Você não está engordando o seu gado dessa forma. E quais são as suas outras opções? A tabela está mostrando aqui equities, ações, trazendo um retorno de 2%. Portanto, zerando as perdas com a inflação do dinheiro, né? Inflação, que é o dinheiro menos 2%, e ações mais 2%. Você não ganha dinheiro, mas pelo menos você fica no 0 a 0. Mostra também real estate, imóveis, trazendo um retorno positivo de 1%, o que não é suficiente para cobrir a inflação de 2%. Lá em cima você tem arte, carros, colecionáveis com 0%, não resolve nada. Temos o ouro, um quadradinho menor, tá? O tamanho de cada quadrado aqui representa o tamanho desse ativo no mercado. Ouro com 29% positivo. Já é algo interessante. Mas notem que tem um novato na festa aqui, um quadradinho bem pequenininho, bem michuruca aqui, ó, que é o Bitcoin, trazendo um retorno de 114%. Vocês entendem por que existe uma tendência natural de migração de bonds, de títulos, para dentro de Bitcoin? O Bitcoin é a salvação daqueles que estão afundados em títulos, perdendo tanto com a inflação quanto com a perda desses títulos. Para uma recuperação mais rápida, eles são obrigados a se posicionarem dentro de Bitcoin. E agora, o ponto interessante é o tamanho desse mercado. Como eu falei, cada quadrado aqui, o tamanho do quadrado representa a quantidade, o valor desse ativo no mercado. Então, para facilitar, já coloquei o valor aqui para vocês. Notem que o valor global, total de ativos no mercado representa mais ou menos 1.000 trilhões de dólares. Isso. Vamos falar em trilhões, né? 1.000 trilhões de dólares, onde 1/3 está em imóveis, 1/3 está em bonds, em títulos do governo, e aí o resto está dividido em dinheiro, ações, ouro, colecionáveis e Bitcoin. Então, pessoal, somente bonds, somente títulos do governo representam 318 trilhões de dólares. O Bitcoinzinho representa 2 trilhões de dólares. Então, qualquer ventinho, qualquer pinguinho que sair de bonds e vier para Bitcoin, representa um aumento de 3, 5, 20, 50 vezes no Bitcoin. E é aí que você entende a grande estratégia do Michael Saylor,
A grande estratégia de empresas que estão copiando a Strategy. Elas servem justamente como um duto para sugar capital de bonds, de títulos e levar para o Bitcoin. Sem atrito, sem barreiras, sem problemas com o governo. Somos somente ações de empresa. Olha só, não temos nada de errado. Enquanto, no fundo, elas estão 100% compradas em BTC. O caixa todo em Bitcoin. Então, são empresas de Bitcoin, disfarçadas de qualquer outra coisa, oferecendo um retorno positivo muito maior do que as outras opções do mercado para esses investidores dos 318 trilhões que estão afundados lá perdendo dinheiro em títulos do governo. Então aqui vocês estão vendo justamente, convertible notes, notas convertíveis aqui, que fazem parte da estratégia da Strategy, do Michael Saylor, né? Trazendo esses valores que hoje estão em títulos para dentro do pequeno Bitcoin, que representa somente 2 trilhões atualmente. Óbvio que os governos não gostam nada disso. Por quê? Títulos são você aí comprando dívida do governo. Sabe as dívidas impagáveis? Os 30 e tantos trilhões de dólares de dívida dos Estados Unidos e os tantos trilhões de dólares no Brasil? Algum bobo, tem que comprar essa dívida do governo para receber uma merreca. Se as pessoas deixam de comprar a dívida do governo para comprar Bitcoin, como que o governo consegue fazer mais dívida? Ele não consegue. Imagine que vida triste um político ter que viver com quanto ele arrecada de impostos, não podendo criar dívida. É uma vida muito complicada. Então, resumidamente, as crianças estão dando chilique. É só isso. Eles estão desesperados porque estão tirando o pirulito da boca deles. Eles estão chorando, estão berrando, estão se debatendo para algo que é inevitável. Tudo que eles conseguem causar são pequenas variações, pequenas volatilidades ao longo de uma alta, como estamos acostumados do Bitcoin. Esse movimento que vocês estão vendo aqui, o movimento de alta do Bitcoin com volatilidade, né, com retornos a esta linha de tendência na cor verde, não é diferente do que vimos no ano passado. Estão vendo? Mesmo movimento de alta com várias quedas fortes aqui, retornando para esta seta verde, né, até eventualmente atingir um topo. Então estamos na mesma estrutura. Lá atrás isso aqui resultou em 20 mil dólares de subida e agora também estamos subindo com força, mas com turbulência, como é natural. Nada sobe sem causar problemas no mercado. O Bitcoin está causando problema, o mercado de ações está causando problema para títulos, então eles dão uma forma ali de manipular o mercado, de sacudir o mercado, como um bom político faz, né? Político, ele causa problemas, porque o que interessa para o político é que ele se dê bem. Como, por exemplo, estamos vendo agora no Brasil com o aumento do IOF. Quem poderia prever que o Taxade aumentaria imposto? Claro, o governo usou a estratégia covarde, tradicional, de já lançar uma nova lei muito acima do que eles esperam, porque eles sabem que vai acontecer reclamação. O que acontece? Eles recuam um pouco para parecer que eles são bondosos, né? Nossa, nós escutamos o povo, olha só como somos bons, né? Nós estamos aqui, para fazer o seu bem, quando na verdade a situação atual é pior do que a situação antes dessa nova lei. Mas aí poucas pessoas reclamam. Elas acham realmente que o governo recuou porque nós, o povo, controlamos alguma coisa. Deixa de ser ridículo. A própria matéria da Globo aqui fala: governo recua em IOF mais alto para fundos de investimento. Mas mantém para quem? Para a população. Claro. Ele vai recuar para quem? Para os amigos dele. Grandes empresas, fundos, bancos. Isso sempre recua. O imposto para eles nunca vai até o final. Agora, para a população, para você que vai comprar, por exemplo, dólar para escapar do real, aí não. Aí, 3,5% de IOF para você. Para você que está tentando escapar do roubo, não pode. Tudo isso é feito para que você fique escravo do real e do Brasil. Eles desincentivam com que você consiga escapar daqui. E aí está a grande importância do Bitcoin. Você não ficar atrelado a esse tipo de coisa. Você não ficar dependente de decisões arbitrárias de políticos. A porta está fechando, pessoal. Cada dia que passa, ela está ficando menorzinha para você conseguir sair do Brasil com alguma coisa. Lembra quando era fake news que o governo ia taxar as suas blusinhas da Shopee? Ia taxar somente empresas? Quem foi taxado no final? Foi você, né?
Então, o Haddad está matando aqui, ó, empresa a empresa. É AliExpress, é Shopee, é tudo que é empresa de roupinha chinesa, agora ele está chegando para matar novas empresas. Nomad, Wise, Avenue, empresas que, por exemplo, permitiam a você comprar ali moedas estrangeiras de forma mais barata. Agora isso torna mais burocrático e mais caro. E pouco a pouco ele vai impedindo que você consiga escapar do roubo. Porque o real existe para que o governo tenha controle sobre você e consiga te taxar. Se você consegue escapar do real, ele perde o controle. Então a intenção deles é o quê? Enquanto eles estão roubando, piorando a situação, criando impostos, as pessoas tendem a escapar daqui, a fugir do Brasil ou fugir do real. Então o que a gente faz? Fecha a portinha. Agora, imagine se alguém chegasse aqui e falasse para vocês, bom, tenham Bitcoin, tenham criptomoedas, e aí gastem com cartão cripto. Entendeu? Em maquininha de cartão normal na rua. O vendedor vai receber lá em reais, mas você vai estar pagando com cripto, sem pagar nada disso aqui. Entendeu? Mas eu não falaria isso. Não falaria para você baixar a Cash, por exemplo, que tem link na descrição. Não faça isso. A Cash aqui, ela te permite fazer compras com criptomoedas em qualquer maquininha que tem no Brasil sem pagar nada disso. Mas, obviamente, ninguém pode falar isso porque é uma coisa que a gente não sabe ainda se está regulamentado. Então, só num cenário hipotético, né, de você poder usar alguma coisa que está fora do controle, seria maravilhoso. Assim como investir em ativos no exterior, como, por exemplo, ações americanas, utilizando a Quant Fury aqui embaixo, tá? Mas não faça isso. Obviamente, espere lá por uma regulação, uma decisão, um bando de papelada maluca do governo lá, falando o que você, escravo, pode ou não pode fazer. Não use os links que estão aqui embaixo na descrição. Agora estou indo porque está começando o final de semana e eu tenho que gastar o dinheiro que eu consegui alavancando em BTC. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.